Saudações, hoje é a noite de 31 de março de 2023. Se tivesse viva, minha mãe estaria fazendo 83 anos hoje. Mas já tem quase 15 anos que ela faleceu. Bem, a questão do STF que está em aberto e a disputa sobre quem vai ser indicado pelo presidente Lula está basicamente oscilando entre dois nomes: Manuel Carlos de Almeida Neto e Cristiano Zanin. E se você quiser ver um vídeo que detalha bem como é que está essa situação, né, as questões políticas envolvendo a nomeação dos dois, eu recomendo um vídeo da TV Coyote, esse aqui. Mas aqui eu vou entrar numa questão totalmente diferente, e que por que seria épico, monumental, titânico, olímpico a nomeação de Cristiano Zanin, não apenas no sentido geral, mas especificamente para esta vaga do Ricardo Lewandowski agora. Apesar de que, por princípio, eu não gosto muito desse esquema. Eu acho que para ser ministro do STF, deveria ter sido pelo menos desembargador. E, na verdade, não precisa nem ter sido juiz. Nomeia quem quiser, mas já que nomeia quem quer, então azar. Então que vá o Zanin. Até aproveitar para explicar, né, porque isso foi uma coisa que me pegou uma vez numa questão de concurso, muito tempo atrás, que veio uma questão mais ou menos essa, falando sobre a hierarquia, a distribuição, os títulos do sistema judiciário brasileiro. Eu sei que eu errei a questão, depois eu descobri que a maioria das pessoas errou também. Então, assim, esse fato inédito nesse canal aqui, dicas para concursos. Mas é porque uma maneira fácil de você visualizar isso é você distinguir juiz, desembargador e ministro, né? A princípio, todos são juízes. Qualquer um que assume essa condição de julgar o ato são juízes, né? Mas na primeira instância, ele é pura e simplesmente juiz. Era o que o Moro era na primeira instância. Quando vai para a segunda instância, que em geral são os tribunais regionais federais, aí você se chama desembargador. Ele continua sendo um juiz, mas resolveram chamar de desembargador. É o juiz de segunda instância. E nos tribunais superiores, você se chama ministro. Que, lembrando que o Tribunal Superior, muita gente chama de terceira instância, mas não é exatamente uma terceira instância, porque é possível que tenha umas movimentações mais confusas por aí, né? Mas, a princípio, os tribunais superiores são ministros. Então você tem isso: juízes, desembargadores e ministros, né? Em tribunais superiores você tem 5, na verdade, né? Porque você tem o Tribunal Superior Eleitoral, você tem o Tribunal Superior do Trabalho, você tem o Superior Tribunal Militar, você tem o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Apesar de que eles não são nada equivalentes. Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar, eles estão num nível um pouco abaixo do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A diferença é que o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele vai julgar casos de, como se fosse assim, última instância, desde que eles não envolvam interpretações constitucionais mais complicadas, ou seja, eles forem infraconstitucionais. Se houver uma discussão que já afete a interpretação da Constituição num nível mais sofisticado, aí é Superior Tribunal Federal. É isso que gera uma certa confusão. A gente nunca sabe quando que um processo para ir para a última instância vai para o STJ ou para o STF. Mas só para dar esse resumo básico, então, são só os ministros de tribunais superiores que são ministros, né? Os de segunda instância dos tribunais regionais federais são os desembargadores e os de primeira instância são os juízes. Isso só para dizer que eu acho que deveria ser um pouco mais criterioso, mais fechada a escolha para ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros em geral, né? Eu acho que deveria ter passado por desembargador. E o fato é que não precisa. Não precisa nem ter sido juiz. Na verdade, não precisa nem ter sido advogado. Basta ter notório saber jurídico. Pode ser um camarada que apenas escreve livros, que é formado em direito, essa coisa toda, mas que escreve livros e que tem assim, uma referência, já pode ser. Eu não gosto muito dessa ideia, porque lá a função dele não vai ser simplesmente uma função intelectual, ele vai julgar. Então acho que tinha que ter sido juiz, sim, em algum grau. Mas, fechando esse gigantesco parênteses, já que é essa zorra, já que colocam qualquer desqualificado no Supremo Tribunal Federal, ver para esse tal desse Cássio Nunes, é completamente incompetente, o sujeito não tem nada na cabeça. Então, já que é assim, então taca o Zanin lá. Por quê? Só porque o Zanin foi advogado do Lula? Porque você sabe muito bem, e todos nós sabemos, que Sérgio Moro, na sua psicopatia infame, negociou uma vaga para o Supremo com a quadrilha do Bolsonaro. Sérgio Moro é um criminoso e negociou com outra quadrilha de criminosos desprezíveis uma vaga para o Supremo Federal, Tribunal Federal.
Estamos falando do sujeito que, desde antes da Operação Lava Jato, já era incapaz de desenvolver um processo de uma forma criteriosa. Ele foi o juiz do caso Banestado, que agiu tão porcamente mal, isso foi muito criticado, muito antes de se ouvir falar, até em mensalão, e agiu tão mal que ele conseguiu pegar um processo forte, com várias evidências, estragar tudo. E ninguém foi punido, quer dizer, muito pouca gente. O processo deu em águas. Ele tem um histórico. Se você for pegar, existem documentários aqui no YouTube mesmo sobre Sérgio Moro. Se você for pegar o histórico desse sujeito, ele fez tanta merda que ele já era desprezível antes. Ele foi escolhido para fazer papel sujo, porque ele é bandido, ele é canalha mesmo. E sempre foi. É o sujeito que na época estava julgando o Lula, posava com foto com o Aécio Neves, abraçado com o Alckmin, com José Serra, participava de eventos do PSDB e combinou o resultado do julgamento com a acusação, com o deputado da turminha dele lá. É um sujeito que depois que saiu foi trabalhar em recuperação judicial de empresas que ele ajudou a ferrar. É um sujeito que destruiu nosso parque industrial. O Brasil ia vindo muito bem economicamente 2012 para 2013 e a gente ia passar assim por uma recessão normal, porque não tem como uma economia subir do jeito que vinha subindo e estável. Em algum momento ia ter uma oscilação, mas as oscilações são normais do jeito que as coisas estavam. O Brasil ia ter uma desaceleração do crescimento a partir de 2012, ia entrar sim numa pequena queda, mas essa queda, do modo como a economia estava organizada, seria leve. Seria uma pequena retração que só teria benefício, porque o pessoal ia ver, opa, calma, não podemos ir com tanta empolgação também, então vamos retrair um pouco mais e depois voltaria a crescer. O Brasil estava numa rota de crescimento, que a única coisa que ele tinha que tomar mais cuidado é maneirar na expansão do crédito. Mas ele já tinha dado indícios de que ia fazer isso muito bem. O fato é que, se não fosse a maldita da Operação Lava Jato, o Brasil hoje podia ser quinta, quarta maior economia do mundo. Ele está muito mais desenvolvido. A gente já está com uma... Cara, é inacreditável o que essa desgraça dessa Operação Lava Jato fez com esse país. Bom, eu tenho esse texto aqui, detalhadíssimo, cheio de previsões, que comecei a escrever lá para 2015, previu muito do que aconteceu, só que a realidade se mostrou ainda pior do que eu pensava, porque eu achei que ia ser mais por uma questão de ataque à Petrobras, me acabou para ser um plano de poder muito mais devastador do que eu pensava, mas essa percepção sobre o caso da Lava Jato, eu tinha percebido já acertadamente naquela época, desde 2015 que eu digo que a Operação Lava Jato é uma fraude, não era uma operação contra a corrupção, era uma operação de destruição do sistema econômico brasileiro, desmantelamento da indústria. E o Sérgio Moro foi o pivô central disso. Sérgio Moro, o que ele fez, se fosse nos Estados Unidos, ele nunca mais seria preso o resto da vida. Se fosse na Rússia, na China, esse cara era fuzilado, simples assim. Um crime dessa magnitude é verdadeiramente grotesco, hediondo, trágico, que existam dementes, imbecis, patifes que votem numa desgraça dessas. Eu vou ser sincero, porque eu sou alguém que já passou dessa fase. Mas se eu fosse alguém que, sei lá, tivesse ferrado na vida, é muito difícil, né, porque eu não teria a minha mentalidade, e quisesse me matar, bicho, eu ia lá dar um tiro na cara desse desgraçado desse Moro, bicho. Isso que esse cara merece. Sinceramente. Fechou. Mas o fato é que ele fez um acordo com o canalha do Bolsonaro para ir para o STF. Mas como é dois bandidos, então eles brigaram, né? E o Sérgio Moro saiu do governo acusando o Bolsonaro de ser bandido, de estar interferindo na polícia, de estar fazendo aquilo. Ele disse com todas as letras que o governo do PT era mais honesto, que tinha mais autonomia, que não tinha interferência na polícia. E depois disso, ainda assim, o desgraçado foi apoiar Bolsonaro. Para se ver como que o sujeito é desprezível. Ele não tem um pingo de decência, nem para honrar o que ele mesmo disse. Até porque ele disse que nunca seria político, inclusive. E você acha que eu perco meu tempo levando a sério esse papo cretino de que PCC quer matar esse cara? Quem dera que fosse verdade. Isso é uma quadrilha, isso não vale nada. Cristiano Zanin tem sido advogado do Lula. Colocar o Cristiano Zanin no STF seria uma vingança maravilhosa. Ainda mais pelo fato de que as denúncias que agora do Taca Duran contra Moro e Dallagnol, que foram omitidas da imprensa, mas é fácil você achar aqui no YouTube, que eram denúncias que estavam anunciadas há muito tempo, apontando apenas mais alguns dos crimes praticados por esse calhorda, elas já estavam escaladas de um processo que estava com Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski vai sair agora em abril. O que significa que esse Zanin,
assumisse no lugar do Ricardo Lewandowski, era ele que ia julgar o Moro e o Dallagnol, meu amigo. Caralho, assim, é uma maravilha. Eu só acho que não ia acontecer, porque o Zanin, não sendo um patife desprezível como eles, provavelmente iria se declarar suspeito e ia passar o julgamento para outra pessoa. Mas, a princípio, tem uma bela discussão se de fato seria suspeito. Porque, a princípio, eles foram partes no processo, e apesar de serem partes opostas, isso não significa de forma nenhuma suspeição. Pelo contrário, há um profissionalismo entre as partes do processo, que no caso foi violado por Moro e por Dallagnol, né? Então eles seriam suspeitos para julgá-lo, mas não o Zanin, então ele poderia perfeitamente julgar esses casos. Não é uma situação tipo aquele lá do banheiro que saiu xingando ele no banheiro. Aquele, se fosse ter um processo agora e chegasse na instância onde o Zanin fosse juiz, ele não poderia julgar. Desde que fosse agora, né? Porque se você tiver iniciado já um processo e depois que o juiz está estabelecido, você ir lá e xingar o juiz, aí não, aí já era azar o seu, porque já tinha sido escolhido, né? Mas bem, você imagina o que seria isso? Não diz que Lula quer foder o mundo? É claro que ele quer ferrar com o Moro, bicho. Qualquer pessoa decente, com o mínimo de brio, tem todo o direito a querer destruir esse desgraçado. O estalo que esse cara fez não foi contra o Lula, não. O que ele fez contra o Lula foi grotesco, foi tenebroso. Cara, ele atacou, ele causou morte na família do Lula. Dona Marisa morreu por causa de perseguição do Sérgio Moro. Sim! Inclusive está bem explicado nos meus posts até. Esse combo generalizado que me leva a um outro assunto, que é o fato do PT ter sido péssimo indicador de ministro do Supremo. O Lewandowski é o único que não foi um traíra desprezível, porque todos os outros só ferraram com o PT, inclusive o cara que negou pro Lula a saída para ele ver e compareceu no enterro do irmão, e depois vai pedir desculpa. Né? Então, veja só, é isso que o PT tem que fazer, aparelhar, colocar no STF, onde quer que seja, pessoas que sejam fiéis a ele. Porque eu entenderia perfeitamente que não se fizesse isso no mundo perfeito onde ninguém faz isso, mas absolutamente todo mundo faz isso, só o PT que não fez. FHC colocou na Procuradoria-Geral da República o famoso blindeiro, aquele famoso engavetador-geral da República, não passava nada que fosse contra o governo. E agora Bolsonaro fez a mesma coisa. Só o PT que não fez, coloca gente lá para ferrar com ele, na PF. Não aparelhou a PF, não aparelhou o Ministério Público. O que o Ministério Público e a PF fizeram? Ferrado com o PT o tempo todo. Porque tá cheio de forçazinhas lá dentro, forçazinhas calhordas, reacionárias no pior sentido da palavra, liberais, que não suportam a possibilidade desse país se desenvolver para mais do que ele é. Não fazendo esse aparelhamento, talvez agora seja tarde demais, porque o PT agora também já está mais corrompido, então tá meio complicado. Volta a falar, observe o que aconteceu recentemente aí, desse arcabouço fiscal, essas coisas todas aí. O PT não vai fazer nada contra o Banco Central, viu? Não vai fazer nada contra essa política de preço da Petrobras, porque não tem força e parece que não tem nenhuma vontade. Está totalmente neutralizado. O máximo que ainda pode fazer é nessa confrontação parcial com o bolsonarismo para evitar uma desgraça pior, mas sim, poderia fazer isso, poderia atacar alguém lá que fosse fiel e mandar as favas, esses purismos que o PT até hoje tem. O PT até hoje está falando nessa porcaria de que não quer pôr o Zanin lá não, porque não necessariamente é exatamente alinhado com a ideologia do partido. Esses imbecis foram fazer isso e só se ferraram. E tem imbecil falando em representatividade, tem sujeito falando que tem que colocar outra mulher no lugar da Rosa Weber, tem que colocar negro, daqui a pouco tem que colocar um juiz trans, e isso só ferrou o PT. Claro, tenho dúvidas sobre o Zanin, sim, talvez, mas eu creio que não. Seria alguém que seria fiel. Apesar de que o outro também, o tal do Almeida, parece que também seria muito bom. Então, a única questão que aí sim eu vejo que seria assim considerável é que o risco dele não passar na sabatina do Senado, né? Apesar de que eu acho improvável, provavelmente passaria sim, mas existe esse risco. Se for avaliar esse risco de não passar, então é melhor não indicado mesmo. Mas o fato é que sim, Cristiano Zanin no STF seria a retaliação perfeita, seria a vingança perfeita, primeiro do ponto de vista simbólico, segundo, uma derrota brutal contra o Sérgio Moro, porque já que não vão fuzilar esse maldito, e não, ou pelo menos colocar ele na cadeia pro resto da vida, pelo menos que o derrotasse em todos os níveis possíveis. E ainda deram essa situação. Nesse caso foi muito vacilo do Lula falar aquela besteira, porque abriu esse caminho, porque ele não falou nada de errado. É a armação do Moro, sim!
Só que eu não chamaria armação, né? Armação, aqui que é armação. Meu óculos é uma armação. É fraude. Meu óculos não tem uma fraude. Mais uma vez, e a maldita da grande mídia toda em peso lá. CNN, Globo, Band, SBT, toda a corja midiática maldita sempre foi inimiga do país, sempre odiou o próprio povo, tá lá celebrando o Moro, como se esse desgraçado merecesse alguma outra coisa que não desprezo, como se ele fosse alguma coisa que merecesse ter voz para dizer alguma coisa, esse criminoso maldito, absolutamente desprezível em todos os níveis possíveis. Ele já deu todas as provas possíveis de que é um canalha absolutamente asqueroso, e ainda tem maldito que acredita ser desgraçado. Esse cara tinha que ser ferrado de um jeito e colocar o Cristiano Zanin lá seria maravilhoso, meu Deus do céu. E tinha que ser nessa vaga agora. Não adianta esperar as próximas. Torço por isso. Infelizmente, eu não creio que o PT realmente tenha aprendido alguma coisa. E não vai durar muito tempo desse jeito, né? Depois que o Lula falecer, acho que esse partido se desmancha. Porque continua vivendo do carisma do Lula. E tanto no mau sentido, né? Porque, infelizmente, a população não vota em projeto, não vota em perspectiva, ele vota na imagem da pessoa. Mas é isso. Gostaria muito que isso acontecesse. Poderia estar me decepcionando, né? Poderia queimar minha língua, mas o futuro a Deus pertence. Espero que, mesmo que não sendo o Zanin agora, seja um que pelo menos tenha um mínimo de senso para não pensar em outra coisa, a não ser alguém que de fato vá ser amigável ao partido, como todos os outros fizeram. Pelo menos nisso, para pelo menos mesmo que saia do governo depois, deixar alguns ministros ali que vão ser um pouquinho menos, não quer dizer que não vão ser, né? Porque a princípio o perfil do STF é péssimo, mas pode ser um pouquinho menos, um pouquinho melhor, um pouquinho menos ruim do que a média geral. Eu sou o Marcos Valério XR, na noite de 31 de março de 2023. Muito obrigado por sua atenção.